Welcome to our English class! Todos bem-vindos à nossa aula de inglês. Vamos começar a nossa aula hoje. E aqui é a Teacher Cláudia Borges e nós vamos conferir agora o conteúdo da nossa primeira aula. Então, o objeto de conhecimento da aula 1 é a formação de palavras, prefixos e sufixos. O detalhamento é significado de diferentes prefixos, an, this, na formação de palavras. Então, quero todos bem atentos para a gente prestar atenção aqui na nossa primeira aula. Let's go! Bem, então como vocês viram os tópicos da nossa aula de hoje, nós vamos falar de pedacinhos de palavra, que em inglês nós chamamos de word parts. Então, o que nós temos aqui, ó? Então, word parts são o quê? São as partes de uma palavra que são como parte de um quebra-cabeça. Então, você vai juntando os pedacinhos, né, para formar outras palavras. Mas como é que a gente forma essas palavras? Então, acompanhe comigo. Nós precisamos primeiro de quê? Dessa primeira palavra aqui do meu lado, que é a palavra root. Root, root. O que essa palavra root tem a ver com essa linda árvore aqui? A palavra root significa raiz, ou seja, como uma árvore, toda palavra também tem uma raiz, tem uma base. Então, para formar novas palavras, eu vou sempre recorrer à minha base, que é a root, que é a palavra raiz. E aí eu vou formando esse quebra-cabeça, juntando um pedacinho aqui, o outro ali, para formar novas palavras. E hoje, nessa primeira parte da nossa aula, nós vamos ver as palavras formadas com prefixos, que é a nossa primeira palavra ali à frente. Esse prefixo, onde é que ele se encaixa como quebra-cabeça? Ele sempre se encaixa na frente da palavra raiz, por isso que ele está lá na frente, ó, prefix e root. E também hoje, durante o decorrer da nossa aula, nós vamos ver também uma outra parte desse quebra-cabeça, que é a palavra suffix, que é sufixo. Que onde que ele fica? Lá depois da palavra raiz, lá depois da palavra root. Então, esses quebra-cabeças nós vamos ver hoje para formar novas palavras. Mas lembre-se, sempre as palavras têm uma root, têm uma raiz, como as árvores. E a partir delas que eu vou formar outras palavras utilizando prefixos e sufixos. Então, agora acompanhe comigo o nosso quebra-cabeça. Bem, como eu falei para vocês, nós temos uma root. E aqui ao meu lado, essa root virou uma pecinha de quebra-cabeça, não é verdade? Então, quero que vocês vejam agora os nossos prefixos, que eles vão aparecer sempre na frente da nossa base, da nossa root, nossa raiz. E também os sufixos vão aparecer onde? Logo depois da palavra base, da palavra raiz, que é o root. Então, encaixando essas pecinhas, não é? Nós vamos ver aqui o exemplo de uma palavra. Acompanhe aqui primeiro, a palavra é predict, que é predizer, não é? Dizer antes. Predict. Esta é uma palavra. A raiz dela é essa. Eu posso formar outras palavras utilizando sufixo e prefixo. Acompanhe com o nosso prefixo. Unpredict. Quando eu coloquei o an na frente de predict, já dá uma ideia que eu não consigo prever nada, não é possível prever. E agora, uma outra palavra com able lá no final, eu já formo mais uma outra palavra. Unpredictable. Unpredictable. Então, juntando essas pecinhas, vocês vão ver aqui a nossa palavra formada. Unpredictable. Unpredictable. Imprevisível, algo que eu não consigo prever. Quando eu coloquei o able lá no final, ficou imprevisível, certo? Então, eu tenho a minha base predict ali, que é a root. Quando eu coloquei o prefixo, eu formei uma nova palavra, unpredict. E quando eu coloquei o able no final, eu formei já mais uma outra palavra. Então, formar novas palavras é como se fosse formar, né? Encaixar um quebra-cabeças. Quais são as peças que eu preciso? Eu preciso do suffix e o prefix, ok? O sufixo e o prefixo. Então, para a gente ver novos exemplos sobre esse assunto, eu quero convidá-los a acompanhar comigo um texto. Vamos dar uma olhada. Então,
Vamos ver aí o nosso título, que é prefix. Nós vamos agora colocar o nosso foco no prefixo, nas palavras que vêm antes da palavra raiz, do root. Vamos acompanhar comigo esse texto, vamos lá. O título do texto, olha só, is The Mystery of My Orange Socks. Então, você tem umas lindas socks aqui, né? Meias laranja, cor de laranja aqui, bem bonitas. E eu já quero pedir para vocês que fiquem atentos a algumas palavras que eu vou falar, para que vocês possam olhar em outros textos também, para que possa ficar mais fácil entender o texto de vocês. Por exemplo, a palavra mystery. Vocês acham que ela é parecida com alguma palavra em português? Mystery. Palavra em português seria mistério. Mistério. Orange, né? A palavra orange é a cor. Então, é o mistério das minhas socks, né? Que são essas aqui, ó, socks. As meias, orange, que é a cor delas. É o mistério. Então, que tipo de palavra é essa aqui na língua inglesa para mim, que eu possa sempre colocar meus olhos em um texto e identificá-las? São palavras cognatas, certo? Palavras cognatas, que são parecidas com o português e também têm o mesmo significado. Então, se eu tirar esse Y daqui, né? Seria colocar o IU aqui, mistério, a mesma coisa nesse I, mistério. Bem parecida, não é verdade? Então, se você olhar esse texto, você diz, tem alguma coisa com mistério aí, porque essa palavra é cognata. Então, você já tem uma pista, já tem uma indicação sobre o que o texto está querendo falar para você. Então, vamos lá, vamos ao nosso texto. Então, at first, né? De primeira, I thought, aqui é o verbo pensar, não é? One of my fuzzy orange socks, ok? Disappeared. Olha, está marcada essa palavra e ela está marcada com duas cores diferenciadas. Observaram aqui, ó? Tem o this e tem o appeared. In the dryer, but I could not find it in there. Because, a palavra because significa porque. It was my favorite pair. Nothing was going to prevent me from finding that sock. Continuando o nosso texto. I looked all around the bedroom. O verbo look, olhar, procurar. Under the bed, on top of the bed, and in my closet, but I still could not find it. O verbo find é encontrar. Então, tem alguma coisa misteriosa a respeito dessas meias, não é? I did not know that I would discover the answer, just as I gave up my search. O verbo gave up é desistir, está na forma do passado. Então, ela disse que desistiu de algo, né? As I sat down on the couch in the family room, my dad was reclining on his chair. Dad, a palavra dad é papai, não é? I laughed when I saw that one of his feet was orange and the other blue. I forgot that he was colorblind. Continuando um pouquinho mais. Next time he does laundry, I will have to supervise him while he folds the socks so that he does not accidentally take one of mine. Então, finalizou o texto aqui. Vamos só pegar algumas pistas para vocês. Eu já dei as pistas de algumas palavras, não é? Outras a gente vai ver aqui, ó. Por exemplo, fuzzy, que é felpudo. Dryer é a secadora. Closet, a palavra armário, né? Onde guardamos as roupas. Couch, é o sofá. E colorblind é alguma coisa em relação ao pai dela que é daltônico, né? Então ele troca as cores, ele vê uma cor, mas é outra, ok? Então vamos ver só rapidamente o texto lá, que tinha uma palavra em destaque. A palavra em destaque diz o seguinte, né? Disappeared. Appeared e a palavra dis em destaque também, diferenciada. Então, o que ela falou aqui, ó? At first I thought one of my fuzzy orange socks disappeared in the dryer. Então, ela está dizendo que ela imaginou que uma das
das meias delas, né, tinham se perdido lá dentro da secadora, aqui na dryer. But I could not find it there. Então ela não encontrou. Por quê? Porque era o meu favorite pair. Era o par favorito dela. Continuando a procurar, ela procurou aonde, gente? No bedroom, no quarto, under the bed, embaixo da cama, on top of the bed, em cima. Onde mais? No closet. Ela continuou procurando. I did not know that I would discover the answer. Não sabia que eu ia encontrar a resposta rapidinho. E ela gave up. Ela desistiu da busca dela. Por que ela desistiu? As I sat down, quando ela se sentou lá no couch, o que é o couch mesmo? No sofá, no family room, né, lá na sala, o meu dad was reclining on his chair, estava deitadinho lá na cadeirinha dele, não é? E aí, o que ela fez? I laughed when I saw. Então ela começou a rir quando ela viu o quê? One of his feet was orange. Um dos pés dele, né, era orange e o outro era blue, azul. Então, o que ela esqueceu? I forgot that he was colorblind. Então, ela esqueceu que ele era daltônico. Então, next time he does laundry, na próxima vez que ele for lavar as roupas, I will have to supervise. Vou precisar supervisionar, né? Porque ele pode accidentally take one of mine. Pode acidentalmente pegar uma das minhas meias, né? Pela dificuldade que ele tem em identificar as cores, né? Como a gente normalmente costuma fazer, right? Mas, lá naquele texto, eu mostrei para vocês que tinha uma palavra em destaque, não era verdade? A palavra era disappeared. Disappeared é um exemplo de prefix. E vamos agora comigo observar qual é a definição de prefix. Então, o que é o prefix? Eu já posso dizer que é uma palavra cognata, né? Se eu colocar o lá no finalzinho, já tenho uma palavra prefixo, não é? Então, uma palavra cognata, parecida, com um significado também igual. Então, o que é o prefixo? Acompanhe comigo. É um pedaço pequeno de palavra, que a gente chama de afixo, adicionado ao começo da palavra raiz, que é a root, para criar o quê? Um novo significado, ou seja, uma nova palavra. Então, quando eu coloco esse afixo, né, esse pedacinho de palavra lá na frente do root, eu já tenho uma nova palavra, um novo significado, right? Então, vamos ver exemplos aqui junto comigo. Então, por exemplo, aqui a palavra appear significa aparecer. Observe agora o que vai acontecer. Quando eu coloco um prefixo lá na frente da palavra, por exemplo, disappear, já mudou para desaparecer, certo? Vamos ver mais um exemplo. Patient, que é paciente ou paciência, né? Que é a palavra paciente. Quando eu coloco um prefixo lá na frente da palavra, por exemplo, impatient, eu já tenho um novo significado que é impaciência, não é? Então, o meu prefixo, ele cria uma nova palavra com um novo significado. E agora nós vamos ver tipos de prefixos. Acompanhem comigo. Olha só, o primeiro prefixo que a gente vai acompanhar é be-tree, que significa número e quantidade, como vocês podem acompanhar nesse pequeno texto aqui, ó. The Bicycle Club, né? Bicycle Club. Então, o Ben loves to ride, ele ama andar na sua bike. Então, ele faz parte de uma Bi-Weekly Bicycle Club, certo? Que é uma atividade semanal. A cada 2 semanas ele participa. E o Triathlon Competition, ele participa também de uma competição de triatlon. Esse menininho é bom, né? Então, vamos ver aqui, continuando comigo. Então, o que é essa bi-weekly, né? Quinzenal, certo? Por quê? A cada 2 semanas, né? Então, por isso que é o bi aí. E o tri, o que significa o tri? Significa 3, porque o triathlon é um campeonato com 3 esportes. Então, toda vez que você vê esse bi-tri, dá a ideia de número, de quantidade. Então, esse é o primeiro exemplo, primeiro tipo
de prefixo, né? De quantidade, be e tree. Vamos ver outros tipos a partir de agora também junto comigo. Os prefixos this, you, in, here, non, a, eles dão ideia de quê? Negação ou oposição. Olha só, gente. Desordem, né? Tudo desarmado. Então, quando eu coloquei o this ali, ó, dá a ideia de desordem, desorganização. Right? Então, qual é a ideia? Negação ou oposição. Vamos ver outros exemplos aqui com os nossos prefixos também. O próximo que a gente vai ver é com ill. Olha só, illogical. A base é lógico. Quando eu coloquei o will na frente, qual é a ideia? Ilógico. 2 mais 2 não pode ser 5, ok? Continuando, vamos ver mais outros exemplos aqui com os nossos prefixos. Agora o im. Impossible. Ficou o quê? Impossível. Quando eu coloquei na frente da palavra possible, ficou impossível, né? Da ideia de oposição. Então, por exemplo, aqui, olha a imagem. Difícil, né? Impossível, ok? Continuando um pouquinho mais, vamos ver aqui mais um outro exemplo, né? Agora com o in. Olha só, convenient, já mudei para inconvenient, que fica inconveniente, como vocês veem aqui, né? As pessoas falando, cochichando, né? Inconveniente. Então, ideia de negação ou oposição. Vamos ver os próximos aqui também. Continuando o nosso exemplo agora, o próximo é com IR, que também dá a ideia de negação ou oposição. Irresponsible, irresponsável, né? Já dá a ideia ao contrário, da oposição. Olha só o exemplo, né? Avançando na faixa de pedestres. Irresponsible. Continuando agora com o non, não é? Non também dá a ideia de negação ou oposição. Non-allergic, não alérgico, né? Então, a palavra allergic é alérgico quando eu coloquei o non, que é algo que é não alérgico, right? Continuando mais um pouquinho agora com an. O próximo com an, nós vamos ver aqui a palavra que é a base happy, que é feliz. Quando eu coloquei o an na frente, já ficou o oposto, ó, ficou infeliz, ou seja, triste. Como a gente observa aqui na imagem da menininha chorando aqui, né? Tá triste. Então, todos esses exemplos aqui, essas palavras, esses prefixos, dão ideia de negação ou oposição. Vamos ver outros agora? Acompanhe comigo. Bem, então agora, nós vamos ver o que tipo? Nós vamos ver o tipo de mid, que é meio ou centro. Vamos ver exemplos aqui. Ó, midfield, meio de campo. Midday, meio-dia. Midnight, meia-noite. Então, aqui na nossa imagem, vocês veem um exemplo que ele está bem ali no meio do caminho, né? Então, midday, midnight, midfield, right? Midway. Então, meio do caminho. Então, o prefixo mid significa meio ou centro. Continuando, vamos ver mais um outro tipo. O prefixo in e in significa dentro ou para dentro. Por exemplo, a palavra immigrate, que é imigrar, né? Você tem a base que é migrate, quando eu coloquei o in na frente, mudou para imigrar. O chest, né, que é ingerir, que é a base. Quando eu coloquei o in na frente, ficou ingerir, ingest, ok? Vamos ver mais um outro tipo de prefixo. Agora, o nosso prefixo é sub, que significa embaixo ou abaixo de. Os exemplos que nós temos aqui é subconscious, que é subconsciente, e também a palavra submarine. Então, a base dela é a palavra marine. Quando eu coloquei o sub na frente, né, dá a ideia de submarino, algo que fica embaixo, abaixo, right? Então, prefixo sub, embaixo, abaixo, inferior ou abaixo de. Vamos ver mais um. Under. Qual é a ideia desse prefixo do under? Significa abaixo ou insuficiente. Exemplos. Underpass, uma passagem inferior. Então, a palavra pass é a passagem. Quando eu coloquei o under, essa passagem é uma passagem inferior, né? Abaixo. Undercook, pouco cozido, né? Pouco cozido. Olha só o exemplo aqui também, né, da imagem, né? Tá abaixo de zero, né? Tá bem frio. Continuando, vamos ver mais um.
Agora, o prefixo super significa acima de, sobre ou superior, né? Lembra do Superman? Pois é, ele não é superior a todos os homens, né? A todos os outros, porque ele tem poderes especiais, não é isso? Então, a mesma coisa do super. Então, super celebrity, uma super celebridade, né? Maior do que as outras. Superimpose, o que significa? Sobrepor ou pôr por cima. Então, quando você usa o super, dá essa ideia, né? De estar algo acima, ou sobre, ou superior. Continuando, vamos ver mais um. Agora, o prefixo trans. Qual é a ideia do trans? Quando você utiliza através de, cruzar ou atravessar para o outro lado. Dá essa ideia, né? De fazer tipo uma ponte, ok? Um exemplo aqui, transatlantic, né? Então, a palavra Atlantic é a base, é o Atlântico. E o que ele faz? Ele cruza o Atlântico, é o transatlantic, ele faz essa passagem pelo Atlântico, ok? Transcontinental, então é transcontinental. Então, quando ele faz essa passagem, né, pelo continente, ok? Então, o prefixo trans dá essa ideia, através de cruzar ou atravessar para o outro lado. Vamos continuar. Agora, o prefixo for ou pré. Qual a ideia dele? É anterior, prévio ou antes de. Exemplo, foresee. A palavra see, que está em vermelho, significa ver. Quando eu coloquei o for na frente, é o que? Prever, não é? Quando você sente água, estou prevendo que vai chover ou vai acontecer alguma coisa. Então, essa é a ideia do for, ok? Algo que vem antes. Prefix, olha o nosso prefix. É o que vem antes do quê? Antes da base, antes da palavra principal, que é a root, ok? Prefix, right? Vamos continuar vendo outros tipos. Vamos ver então agora o miss, que é de forma errada ou ruim, ok? Esse miss aqui dá essa ideia. Vamos continuar dando uma olhadinha aqui junto comigo. Então, vamos ver. Aqui é o prefixo. Quando eu coloquei a palavra base, né, que é a palavra understand, que significa entender, deu a ideia de quê? De mal entendido. Algo que foi entendido de forma errada, ok? Então, understand é o verbo entender, compreender. Colocando miss na frente, deu o contrário, né? De forma errada ou ruim, mal entendido, misunderstand. Continuando, um outro exemplo agora, ainda com miss. Misbehave. Misbehave. A palavra behave é comportamento. Quando eu coloquei o miss na frente, né, já deu essa ideia errada ou ruim. É um comportamento o quê? Ruim, mau comportamento. Misbehave. 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 Continuando. Agora o prefixo re, fazer novamente ou de novo. Então vamos ver os exemplos aqui junto comigo. Então aqui está o meu prefixo, vamos ver a palavra que eu vou unir a ele. A palavra agora é play, que você sabe que significa tocar, não é? Jogar, é um verbo bem variado, né? Tocar, brincar, jogar. Neste caso, o verbo é tocar. Quando eu coloquei o re na frente, ficou o quê? Tocar novamente, replay. A gente conhece bastante essa palavra, né? Já foi acrescentado ao nosso dia a dia, né? Ah, dá logo um replay aí nesse vídeo, né? Nesse jogo. Então, você sabe que o replay é tocar novamente, né? Apresentar novamente, right? Então, prefixo re significa fazer novamente ou fazer de novo. Continuando. Novamente o meu prefixo, né? Re. E agora a palavra que eu vou acrescentar a ele é a palavra do, que significa fazer. Mas quando eu coloquei o re na frente, já deu essa ideia de fazer de novo, fazer novamente, não é? Ou aí, como nós temos aí na frase, é refazer, ok? Então, essa ideia do re, quando eu coloco ele na frente da palavra, dá a ideia de fazer novamente ou de novo.
Vamos continuar vendo mais alguns prefixos. Agora vamos ver os exemplos do prefixo semi, que significa metade. Bem parecido com o nosso português, né? O semi é algo incompleto, não é verdade? Então, o semi em inglês, ele dá essa ideia de algo incompleto, algo pela metade, semi. Vamos ver então as palavras que nós vamos utilizar aqui junto comigo. Vamos lá. Então, a primeira, semi, é o meu prefixo. Agora, a palavra que eu vou colocar no semi é a palavra finalist. Finalist. A palavra finalist é finalista. Mas, quando eu coloquei o semi na frente, ele está dizendo um outro significado. Está dando que ele é o quê? Um semifinalista. Ele é quase um finalista, não é bem um finalista, certo? Semi, ok? Vamos ver um outro exemplo. Palavra semi na frente, meu prefixo. Agora ele vai ser unido ao que palavra? Circle, que é círculo. Então, esse círculo está completo quando eu coloco um semi na frente? Não, ele é um semicírculo. Ele não é um círculo completo, ele está pela metade. Está incompleto, ok? Então, vocês podem observar aqui que nesta palavra semi, essa é a ideia, metade. Assim como todos os prefixos. Cada prefix, cada um deles tem uma ideia, um significado. Então, você tem que observar cada um deles para que você possa utilizar da maneira que você deseja. Então, se você quer dar essa ideia aqui de metade, né? Como nós temos na palavra semi, você utiliza, né? Você pode utilizar este prefixo. Assim como a todos aqueles que a gente viu de prefixo de negação, como an, this, eu, certo? Os prefixos de negação, né? An, this, eu, right? Como, por exemplo, illogical, né? Que a gente viu lá naquele exemplo do 2 mais 2, que é 5. Então, cada um deles tem um significado. Esses têm um significado de negação, certo? Então, todos os prefixos, assim como os sufixos, também têm essa ideia. Então, cada um deles você pode utilizar da forma que você precisar para criar uma nova palavra. Então, relembrando, o que é o prefixo? O prefixo é um pedacinho de palavra, que nós chamamos de afixo, né, na língua portuguesa, que ele é acrescentado aonde? Ele é acrescentado à base. Qual é a base? A base é a palavra principal, que é root, que é a palavra raiz. Então, toda palavra tem uma base, que é a root, palavra raiz. Quando eu coloco esse prefixo na frente da palavra raiz, eu estou criando uma nova palavra. Agora, dependendo desse pedacinho de palavra que você vai colocar, ela vai dar um significado, né, diferenciado, como a gente acabou de ver com semi, né? Semi dá só a ideia de quê? Metade. E o an? O an significa negação ou oposição. Então, dependendo do seu pedacinho de palavra de prefixo que você utilizar, a ideia vai mudar, ok? Então, espero que vocês tenham acompanhado bem o nosso assunto de hoje, prefix.